O Ministério Público do Paraná divergiu das conclusões da Polícia Civil e identificou motivação política na morte do petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guarânio no último dia 9 em Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo os promotores, o crime teve motivação fútil por preferência político-partidárias antagônicas. O policial penal federal Guarânio será denunciado por homicídio duplamente qualificado. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com Arilson Chiorato, que é deputado estadual e presidente do PT no estado do Paraná. Boa noite, Arilson. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite. Estou à disposição. É pena que para falar de um tema tão triste, né, e delicado, mas um tema importante de ser esclarecido para a sociedade paranaense e brasileira e até internacional, né, porque o caso tomou uma repercussão imensa pela gravidade, violência, intolerância e ódio político praticado. É verdade. Arilson, no começo, depois que o Brasil e o mundo viram, presenciaram aquelas cenas que chocaram, né, pela violência política, de ódio, de intolerância, muitos se esforçaram para acreditar o assassinato como um crime comum, um crime de desavença. Só que ao desenrolar das semanas passado o assassinato, muito foi percebendo o que estava de fato por trás desse crime, que é um crime político. Como é que o Partido dos Trabalhadores aí no Paraná está encarando tudo isso? Como é que está o contato de vocês com as autoridades? Já teve divergência, inclusive, do Ministério Público com a delegada que está à frente das investigações, né? Olha, Cosmo, Ana Rosa, o PT tem cuidado disso, né? A primeira coisa que a gente fez foi auxiliar a família nesse momento delicado. O Marcelo era um companheiro político nosso. No meu caso especial, ele me ajudava nas minhas campanhas de deputado estadual, tem uma relação próxima dele, embora a gente seja de região distinta, né? Foi nosso candidato a vice-prefeito nas eleições passadas em Foz do Iguaçu. É um menino de origem simples, de favela, teve a vida dedicada à guarda municipal, 28 anos de carreira como guarda municipal, construiu uma família, pai de 4 filhos, deixou aí, inclusive, um bebezinho de 40 dias. E tinha seu aniversário marcado com sábado à noite, fazia festa com familiares, com amigos muito próximos, inclusive com amigos que eram bolsonaristas, que estavam no aniversário dele. Ele tinha uma relação muito boa com muitas pessoas. E fez uma festa temática do PT e do Lula. E foi aí, né, surpreendido, como todos nós, por um ataque de ódio, de intolerância do senhor que é um policial penal, do Jorge, que descobriu que estava ocorrendo essa festa numa associação, a qual ele foi diretor da associação até dezembro do ano passado, estava num churrasco junto com uns amigos, no começo 2 amigos, um tal de Murbach e o outro que me fugiu o nome agora, mas estava lá no churrasco, viu por imagens de celular a festa e resolveu ir lá. No começo provocar, tirar satisfação ou fazer outras coisas mais. Chegou no local com o som ligado, gritando aqui é Bolsonaro, porra. Desculpa o termo, mas é isso que está no depoimento das testemunhas. Voltou, agrediu as pessoas verbalmente. O Marcelo saiu de dentro do salão, pois é um salão plano, que não tem portas, é aberto. Saiu de lá, vendo o Jorge pela primeira vez na sua vida, pois ninguém conhecia ninguém ali. O Jorge foi lá com a esposa e com o seu filho, no carro dele, fazer uma provocação, pelo simples fato de ter um aniversário com o tema do PT. Ao ocorrer tudo isso, o Marcelo sai para fora, trocam palavras, o Jorge saca uma arma. Isso que a esposa do Marcelo, Pamela, se identificou como policial civil e pediu para ele parar com isso. Ele foi embora e disse que ia voltar a tirar satisfações com as pessoas. Voltou e desceu atirando, e aí vocês sabem o resultado de tudo isso que ocasionou a morte do Marcelo. E aqui no Paraná, além de presidir o Partido dos Trabalhadores, eu sou membro da Comissão Especial da Assembleia que investiga o caso, que acompanha os casos. A Polícia do Paraná Civil fez um trabalho, né, prematuro, um trabalho muito rápido, que deixou várias lacunas expostas no caso.
Eu denunciei isso na tribuna da Assembleia e agora o Ministério Público veio completar tudo isso. Primeiro que não apreendeu os telefones dos envolvidos, nem do assassino, nem das pessoas que estavam com ele no churrasco. Não houve quebra de sigilo, não houve rastreamento de GPS do percurso feito, não se sabe se o Jorge conversou com alguém depois que ele saiu a primeira vez e voltou, não se sabe onde ele levou a esposa que estava no carro, que, aliás, né, não tem nada a ver com a história, está sofrendo também a esposa, obviamente tentou impedir que ele fizesse isso no começo. Então a gente não sabe se ele teve outras pessoas que motivaram ele ainda mais. Ele já tinha uma motivação própria, a intolerância à festa que estava acontecendo, mas ele pode ter sido motivado por mais gente, né? Pelo Vaguino, ou pelo, por exemplo, o Murba, que eram seus amigos do churrasco, e agora se identificou que tinha mais gente no churrasco, e também por outras pessoas, como é o caso do Claudinei Cogo, que acabou se matando, pulou do viaduto no domingo, que era a pessoa responsável pelo armazenamento e transmissão das imagens de segurança que existiam lá. Então a gente tem um crime onde a delegada bolsonarista que começou o caso, a Iana, já de pronto criou uma versão da morte do Jorge, que não foi confirmada pelo hospital, né? Ela falou que foi o hospital que avisou que o Jorge tinha falecido já de imediato, colocaram os dois como os mortos, o Marcelo e o Jorge. Foi se investigar, o deputado Tadeu, que é membro da comissão, foi no hospital, o hospital negou a informação, disse que nunca falaram que o Jorge estava morto. Essa versão perdurou o dia quase todo, 9 horas do dia do crime, no domingo, né? Dizendo que era uma troca de tiros e tinham morrido 2, e na verdade não era um assassinato, tinha falecido 1. Depois ela, dentro dos depoimentos, rolou que o Jorge praticava rondas com frequência no local. Foi se identificado que ele nunca praticou ronda, foi visto uma vez durante 6 meses e não é sabido dizer o dia e a hora que ele foi visto fazendo ronda. E depois teve uma outra versão que ele tinha voltado porque ele tinha sido humilhado na primeira vez que ele foi lá. E o depoimento da esposa jamais disse que ele se sentiu humilhado, né? Então, assim, a delegada que fez o caso cometeu, inicial, 3, 4 coisas elencadas por mim aqui, que descredibilizam o caso. E colocava que não havia motivação política. Ora, a pessoa foi a primeira vez por motivo político, por não concordar que tinha uma festa do PT. A pessoa voltou, segundo o porteiro, né, do local, de forma ríspida, com uma arma na mão, gritando que era Bolsonaro, por motivo político. Mas a hora de puxar o gatilho, segundo a polícia do Paraná, não toda a corporação, obviamente, mas aqueles que conduziram o caso, disseram que não era motivação política. Aí veio o Ministério Público e faz tudo isso que a gente está colocando aqui, afirmando a motivação política do caso. Chiorato, aproveitando que você está falando dessa análise do Ministério Público, o Ministério Público fez a denúncia sem mesmo ter algumas perícias realizadas, como você já mencionou também. Há celulares, há câmeras ainda a serem periciadas. Vocês aí do Partido dos Trabalhadores do Paraná, o que vocês esperam quanto a essas perícias? Qual a expectativa? A expectativa é que a justiça apareça. Se existem mais pessoas envolvidas nesse processo, tem também, Ana, várias pessoas que não foram ouvidas. Como é o caso do Claudinei, que infelizmente, eu quero lamentar que também a morte, que acabou se suicidando. Ele tinha que ser uma pessoa ouvida, porque ele era o responsável pelas imagens, pelo armazenamento. Então ele tinha que ser ouvido, né? Outras pessoas que estavam no churrasco, e agora o Ministério Público, depois da denúncia feita por nós também, né? Nesse período, a comissão da Assembleia fez apontamentos sobre tudo isso, e o Ministério Público também fez apontamentos que a forma que foi conduzida a investigação, a forma rápida, tinha 10 dias para apresentar o relatório, apresentaram o relatório no 6º dia pela manhã, e olha só que curioso, Cosmo, no sábado, na sexta, que foi apresentado o relatório foi apresentado às 10h30 da manhã, mas o relatório foi protocolizado no sistema judicial às 18h30. 8 horas depois veio a versão digital completa do relatório. Então, assim, na minha avaliação, não foi no 6º dia que foi apresentado o relatório, foi no 5º dia. Foi feita uma versão pela manhã, falada numa coletiva de imprensa e depois disponível para a questão jurídica de análise somente às 18h30. Então, assim, me causa muita estranheza a pressa adotada, a falta de procedimentos básicos. Poxa,
Apreender os telefones é um procedimento básico quando se tem um crime de assassinato. Checar as mensagens trocadas, o uso de aplicativos também é uma praxe da polícia. Ouvir as testemunhas indicadas pelos familiares também. Então, assim, a defesa da família fez várias indicações de pessoas para serem ouvidas que sequer a polícia despachou no Paraná para que isso fosse feito. Nós, da Comissão Especial, ouvimos os promotores, as duas delegadas, a Iana e a Camila, que é a delegada-geral do caso, ouvimos a Pamela, que é a esposa do Marcelo, né? Então, assim, tem muita informação que ficou sem ter a precisão necessária para se dar resposta para a sociedade e para o caso. E colocar o inquérito policial não é uma peça da família, é uma peça da sociedade como um todo. Então, o que precisa ser feito é aprofundar. Tanto que o Ministério Público recomendou que se refaçam várias partes que não estão integradas no auto. Chiorato, como repercutiu aí o suicídio do responsável pelas câmeras de segurança aí no Paraná, né? Era uma pessoa, uma peça-chave a ser ouvida dentro do inquérito que apura o assassinato do tesoureiro do PT. E agora, suicídio. Como é que repercutiu? Como é que está toda essa questão aí sobre esse suicídio do responsável pelas câmeras de segurança? Está cada vez pior a situação, né? Porque, veja bem, o segundo a origem do crime, né, o discurso apontado no começo, inclusive pela delegada Iana, que aliás é bolsonarista declarada nas suas próprias redes sociais, e a gente indicava isso, ela foi, em tese, afastada no começo do processo, mas depois ela participou normalmente das investigações. Ela tinha postagens contra o PT e contra o Lula, né? Não postagens do nível de agressão tão alto, mas mostrando, claro, a sua preferência política e o desprezo pelo outro lado político. Ela postou, a primeira versão dada, inclusive, para a imprensa, é que o Jorge fazia rondas. E depois foi noticiado pelas testemunhas que ele viu do celular. Inclusive o Vaguinho, se eu não me engano, ou o Murbach, que é as pessoas que prestam informação de depoimento, falaram que tinham mostrado para ele o celular. Depois falaram que não, que ele abriu a câmera do celular dele e o Jorge estava atrás, viu no celular essa informação. Então, se foi visto pelo celular, alguém tinha acesso. Então, a primeira pessoa a ser notificada era quem era responsável por gerar as imagens, armazenar e autorizar a senha, que é o segundo que está sendo colocado, o Claudinei, que se suicidou. Então, ele era o principal para estabelecer a verdade de quem acessou aquelas câmeras, a hora que acessou, de qual IP, de qual aparelho que foi acessado, e se essa pessoa tinha autorização, inclusive, para acessar. Né? A estranheza total que está acontecendo. Chiorato, queria te perguntar agora sobre a postura do mandatário atual, Bolsonaro, que também a gente não pode descolar dessa situação pelo discurso de ódio que ele promove, pela incitação que ele faz aos seus apoiadores. Queria te perguntar sobre o encontro que ele teve com José Arruda, que é irmão de Marcelo, que é apoiador de Bolsonaro, né? E mesmo fazendo esse encontro, a declaração de Bolsonaro sobre este assassinato, sobre este crime, é que era um crime fútil, né? Aquele crime de final de semana, de pessoas embriagadas. Qual a avaliação de vocês sobre essa postura de Bolsonaro quanto a esse crime? Primeiro, a gente tem que deixar claro para a sociedade que a morte do Marcelo Arruda tem nome, é o bolsonarismo. Foi essa intolerância, essa apologia à arma, à violência, à cultura da morte que fez com que o Marcelo não esteja mais entre nós. Segundo, que a postura adotada de banalização do assassinato, dizer que é uma coisa corriqueira, comum, tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Mourão, que fez uma fala também muito infeliz e indelicada sobre o caso, é a prática daqueles que fogem da verdade. Eles não apuram os crimes, porque para eles a banalização é uma forma de fugir do debate. Eu digo sempre, viu, Ana, que essa postura do Bolsonaro fez com que o ódio se espraiasse e tornasse esse corpo incontrolável que tem na sociedade, onde as pessoas pratiquem atos como o assassino Jorge, né? As posturas adotadas pelo Bolsonaro incentivaram tudo isso.
O desprezo pelo livro e a paixão pela arma fez isso. O desprezo pela vida e a paixão pela cultura da morte, pela violência, fez isso. Então, o Marcelo é vítima desse modelo protagonizado de gestão, onde se optou em acabar com a política pública, discutir valores morais e, mais do que isso, provocar a violência como forma e o ódio como ferramenta política. Nós nunca tivemos na história do país o ódio sendo usado como ferramenta eleitoral e política. Agora ele está sendo usado. Por isso que a importância das eleições voltarem para o seu curso normal e o ódio sair desse processo. Em Foz do Iguaçu, no Paraná e no Brasil, todos já entenderam o discurso do Bolsonaro. Na verdade, na minha avaliação particular, o Bolsonaro piorou a questão do Marcelo ao fazer aquela infeliz entrevista por telefone com a família. Tá certo, então conversamos com Arilson Chiorato, que é deputado estadual e presidente do Partido dos Trabalhadores do Paraná. Chiorato, muito obrigada pela sua participação. Seguimos acompanhando o caso e esperando que a justiça seja feita. Nós vamos acompanhar para e passo, enquanto Partido dos Trabalhadores, enquanto membro da Comissão Especial da Assembleia do Paraná, enquanto amigo e enquanto cidadão paranaense brasileiro que não tolera mais esse tipo de violência praticada de forma verbal, de forma física e fatal como foi isso. Obrigado pela oportunidade e espero revê-los num outro momento para falar de outras coisas positivas para o país. Um abraço. Verdade. Abraço. Abraço.